Olá, caros amigos. Bem-vindos ao nosso pequeno recanto de conversas de coração, um lugar onde podemos partilhar as experiências mais íntimas. Já alguma vez pensaram como é tênue a linha entre o respeito filial e a estupidez cega? Entre a paciência e a falta de caráter? Eu costumava pensar que, se vivesse de coração aberto, dando sem esperar nada em troca, certamente ganharia respeito. Mas estava enganada. A ingênua Leonor estava enganada. E foi na festa de aniversário do meu marido. Na festa, em cuja organização investiu uma fortuna, a minha sogra forçou-me a beber uma bebida estranha à frente de todos os convidados. Eu concordei obedientemente, mas, num instante, troquei discretamente o meu copo pelo dela. E passados apenas 5 minutos, foi ela mesma que arrancou a sua máscara, expondo toda a família à vergonha e à humilhação, motivo pelo qual o meu sogro a expulsou de casa com firmeza nessa mesma noite. Era um dia de fim de semana. Lisboa, como sempre, vivia a sua vida agitada. Mas na nossa vivenda de luxo, num condomínio de elite em Cascais, reinava uma atmosfera festiva muito especial. Hoje, o meu marido, Rui, fazia 35 anos. Preparei-me durante um mês inteiro para este evento. Desde a elaboração da lista de convidados e a escolha do menu num restaurante de 5 estrelas, até a contratação de música ao vivo e aos mais ínfimos pormenores da decoração, tudo esteve a meu cargo. Eu queria que este dia fosse especial, que o meu marido se pudesse orgulhar perante os amigos e os sócios. Não poupei dinheiro, pois a minha própria empresa prosperava, e eu considerava que o dinheiro se podia ganhar de novo, mas a alegria e a reputação do meu marido eram mais importantes. Eu usava um vestido de seda verde esmeralda, com uma maquilhagem leve, e estava ao lado do Rui, a receber os convidados. Ele hoje estava particularmente elegante no fato caro que eu lhe tinha oferecido recentemente. Ele abraçou-me pela cintura e sussurrou: "Obrigado, meu amor. Ter uma mulher como tu é uma sorte que só acontece uma vez na vida." Senti o coração aquecer. Em 7 anos de casamento, houve cansaço e discussões desnecessárias. Mas bastava ele dizer uma palavra carinhosa para que todas as minhas mágoas se desvanecessem. Eu pensava que os meus sacrifícios, a minha paciência perante as exigências por vezes descabidas da minha sogra, tudo isso não tinha sido em vão. Os convidados já se tinham reunido. Tocava uma música agradável. Por todo o jardim ecoavam risos e conversas animadas. O meu sogro, Antônio, um homem que trabalhou toda a vida como funcionário público, e agora estava reformado, calmo e de poucas palavras, conversava com prazer com velhos amigos. Mas a minha sogra, Amélia, era completamente diferente. Ela vestia um vestido de veludo de um intenso tom de vinho tinto. Usava um conjunto de diamantes que eu lhe oferecera no ano anterior. Ela circulava por todo o lado, trocando apertos de mão e cumprimentos, gabando-se perante todos dos sucessos do seu precioso filho. Ela sempre fora assim. Queria ser o centro das atenções. Queria que todos admirassem a sua família. Há muito que me habituara a isso. A festa estava no auge quando a Amélia se aproximou de mim e do Rui. Nas mãos, segurava uma bandeja de prata onde estavam 2 copos com um líquido dourado que exalava um leve aroma a ervas. Ela sorriu com aquele sorriso que eu, em tom de brincadeira, chamava de sorriso de orelha a orelha, mas não até aos olhos, e estendeu-me um dos copos. "Leonor, minha nora, anda cá." Eu aproximei-me obedientemente. Ela falou alto, de propósito, para que todos ao redor ouvissem. "Minha nora, tenho reparado. Ultimamente, trabalhas muito, estás tão pálida. Pedi especialmente que te preparassem este licor de ervas medicinais. Aqui só estão os componentes mais valiosos. Bebe, vais ganhar forças. E também já está na hora de nos dares um herdeiro." Os convidados à mesa murmuraram em aprovação e começaram a brincar. Que sogra tão atenciosa! A Leonor tem sorte. A sogra cuida dela como se fosse sua própria filha. As minhas bochechas coraram de vergonha. O tema dos filhos era, para mim e para o meu marido, muito pessoal e doloroso. Já tentávamos há vários anos, mas até agora sem sucesso. Não esperava que a minha sogra trouxesse o assunto para a discussão pública. Mas não podia recusar. Seria o equivalente a um insulto público. Sorri e estendi a mão para pegar no copo. "Sim, muito obrigada, mãe." Mas a Amélia não se apressou a dar-mo. Ela segurava o copo, olhando-me fixamente. A sua voz continuava doce,
mas no seu olhar surgiu uma estranha e insistente pressão. Bebe, minha filha. Bebe já, à minha frente e de todos. Dá-me esse gosto. É de coração. O meu coração falhou uma batida. Algo estava errado. O seu comportamento era demasiado estranho. Por que é que eu tinha de beber aquilo imediatamente? Não podia deixar para depois? Olhei para o Rui, à procura de apoio, mas ele apenas sorriu com bonomia e abraçou-me pelos ombros. Ora, querida, a mãe está a ser sincera. Bebe de um trago. Fala feliz. O licor faz bem. As palavras do meu marido foram como um balde de água fria. Ele não notava nada de estranho, ou estaria conluiado com ela. Nesse momento ecoou na minha cabeça o aviso da Inês, a irmã mais nova do Rui, a única pessoa da sua família que gostava de mim. De manhã, enquanto eu estava no trabalho, a Inês ligou-me com urgência. Leonor, tem cuidado com a mãe. Hoje, na festa, se ela te oferecer alguma coisa para comer ou beber, não aceites de forma alguma. Ouvi por acaso uma conversa dela com a Filipa. Parece que elas vão pôr alguma coisa na tua comida. A voz da Inês estava cheia de pânico. A Filipa era filha de uma amiga íntima da minha sogra e ultimamente tinha começado a visitar-nos com frequência. O seu olhar, lançado ao meu marido, era sempre coqueto e sugestivo. Eu suspeitava vagamente dos planos da minha sogra, mas nunca pensei que ela se rebaixasse a métodos tão vis. Na altura, ainda duvidei. Pensei que talvez a Inês tivesse ouvido mal, mas agora, olhando para aquele copo e para a insistência da minha sogra, percebi que a Inês não se tinha enganado. Senti um arrepio. O que é que elas tinham planeado? Envenenar-me? Não. Não chegariam a tanto. Provavelmente, era alguma substância que me faria perder o controlo, começar a comportar-me de forma inadequada, para que tivessem um pretexto para me difamar e humilhar, para me forçar a pedir o divórcio. Um suor frio percorreu a minha nuca. O que fazer? Deitar a bebida fora era impossível. Seria uma declaração de guerra aberta. Eu não tinha provas. Todos pensariam que eu era apenas uma nora mal-educada. Pegar no copo e depois deitá-lo fora discretamente também não resultaria. Ela cravava-me com o olhar, sem desviar por um segundo. Todos os olhares estavam postos em mim. Todos esperavam. Uma pressão invisível pesava nos meus ombros. Mal conseguia respirar. Olhei para a sogra. O sorriso no seu rosto tornava-se cada vez mais forçado, e no seu olhar transparecia impaciência. Olhei para o meu marido. Ele continuava a conversar alegremente com os amigos, completamente alheio à minha situação difícil. Por um instante senti-me infinitamente sozinha. E então, uma ideia surgiu na minha cabeça. Uma ideia audaciosa, louca. Muito bem, se querem um espetáculo, eu vou representar convosco. Respirei fundo e forcei o sorriso mais radiante que consegui. Ora, mãe, se insiste tanto, como posso eu recusar? Vou beber agora mesmo. Estendi as duas mãos e peguei no copo da Amélia. Ela suspirou de alívio. O sorriso nos seus lábios tornou-se genuíno. Levei lentamente o copo aos lábios, mas no momento em que quase os tocou, gritei de repente. A minha mão tremeu e a bebida quase se derramou. Ai, desculpem, deixei cair o brinco. Curvei-me apressadamente, fingindo procurar o brinco debaixo da mesa. Claro que não havia brinco nenhum. A minha ação súbita atraiu a atenção de todos. A Amélia também se curvou para ver. Não faz mal, filha. Um brinco é uma ninharia, depois encontras. E nesse preciso momento, nesse breve instante em que ninguém prestava atenção, eu coloquei rapidamente o meu copo na bandeja que a Amélia ainda segurava, ao lado do outro, e peguei no copo dela. Os dois copos de licor eram absolutamente idênticos. Ninguém poderia notar a troca. Endireitei-me segurando já o outro copo na mão e sorri. Embaraçada. Encontrei-o. Desculpem ter interrompido a festa. De seguida virei-me para a Amélia e ergui o copo. Mãe, é um pouco estranho beber sozinha. Vamos beber juntas a saúde do Rui, em honra do seu aniversário. Considere que sou eu a oferecer. A minha proposta era tão lógica e apropriada que era impossível recusá-la. A sogra ficou imóvel por um momento. No seu olhar, vislumbrou-se confusão. Mas à frente de tantas pessoas, ela não podia discordar. Teve de pegar, a contragosto, no copo que restava. O mesmo copo que ela tinha preparado para mim. Está bem. Vamos beber juntas, disse ela, e o seu sorriso tornou-se algo artificial.
Dois, três! Gritaram os convidados, aplaudindo. Olhei diretamente nos olhos da minha sogra, ergui o copo e bebi tudo de um trago. A Amélia, ao ver isto, foi forçada a fechar os olhos e a esvaziar o seu copo. O sabor doce do licor encheu-me a boca, mas a minha alma estava amarga. Pousei o copo vazio na mesa, o coração a bater como um tambor. Uma faca de 2 gumes. O espetáculo estava apenas a começar. Eu não sabia o que havia exatamente naquele copo, mas sabia que, em poucos minutos, uma verdadeira tempestade iria rebentar. Se também está curioso para saber o que vai acontecer a seguir, que atos vergonhosos a minha sogra irá cometer e qual era, na verdade, o segredo daquela bebida, não hesite em carregar no botão de subscrição e no sininho para não perder a continuação desta história emocionante. Cada subscrição sua é um enorme incentivo para continuarmos a partilhar consigo histórias fascinantes e significativas. A sensação de esperar pela explosão de uma bomba cujo rastilho fomos nós que acendemos é verdadeiramente indescritível. O meu coração ainda batia descontroladamente no peito, mas por fora eu tentava manter a calma e até uma aparência alegre. Voltei para a mesa, sentei-me ao lado do meu marido e, com um sorriso, respondi às piadas dos seus amigos. Bem, Leonor. Depois do licor da tua mãe, esperamos boas notícias. Esforcem-se, para o ano estaremos a festejar num batizado. Eu apenas sorria. E ninguém provavelmente notava quão forçado era aquele sorriso. Olhei de relance para a minha sogra. A Amélia, depois de beber o copo, parecia algo artificial. Ela sentou-se numa cadeira e começou a abanar-se incessantemente com um leque, embora estivesse bastante fresco no jardim. De vez em quando, lançava-me um olhar perscrutador, expectante. Provavelmente, esperava que eu começasse a ter manifestações estranhas, que começasse a fazer um escândalo, a dizer disparates, para que ela tivesse um pretexto para intervir. Mas não, eu estava ali sentada, perfeitamente calma e sã. O meu autocontrolo parecia tirá-la do sério. Para que entendam por que consegui agir de forma tão decidida e fria, talvez precisem de saber sobre os meus 7 anos de casamento. Foi um longo caminho de sacrifícios e paciência, no qual quase me perdi a mim mesma. Há 7 anos, eu, Leonor Vasconcelos, uma jovem recém-licenciada com distinção em gestão de empresas, cheia de ambições, decidi adiar uma carreira brilhante por um casamento com o Rui. Na altura, ele era um simples empregado de escritório de uma família não muito abastada, mas eu amava-o. Amava-o pela sua bondade, simplicidade e pelo seu sorriso caloroso. No dia do casamento, prometi a mim mesma que iríamos construir juntos uma família feliz, que eu seria uma boa esposa e uma nora obediente. E eu cumpri a minha palavra. Logo após o casamento, a empresa dos meus pais enfrentou dificuldades e ficou à beira da falência. Eu, sem hesitar, investi todas as minhas poupanças e até pedi dinheiro emprestado a amigos para salvar a empresa. Mergulhei de cabeça no trabalho. Dias e noites. Negociava com parceiros, procurava novos mercados, lidava com dívidas. Durante esses 2 longos anos, o Rui pouco ou nada me pôde ajudar. Ele não tinha nem faro para os negócios, nem contactos. Apenas me encorajava com palavras vazias. Todo o peso financeiro, toda a pressão recaíram sobre os meus ombros. E então, os céus recompensaram-me. A minha empresa não só não faliu, como deu um salto incrível. De uma pequena oficina de confecção, transformou-se numa conhecida marca de roupa. Tornei-me diretora-geral. O meu rendimento mensal era de dezenas de milhares de euros. A partir desse momento, a nossa vida mudou. Comprei uma vivenda de luxo em Cascais, comprei ao meu marido um carro caro, para que não ficasse atrás dos amigos e colegas. Também convidei os pais do meu marido para viverem conosco, pensando que uma família grande e unida seria acolhedor, mas isso tornou-se o início de longos anos do meu sofrimento silencioso. A Amélia, a minha sogra, ao entrar na casa construída com o meu sangue, suor e dinheiro, não disse uma única palavra de agradecimento ou elogio. Em vez disso, começou a impor as suas regras. Dizia que eu era mulher, e que mesmo sendo diretora-geral, em casa devia tratar das lides domésticas. E assim, todas as manhãs, mesmo que na véspera tivesse trabalhado até às 2 ou 3 da manhã, tinha de me levantar às 5 para ir ao mercado e preparar o pequeno almoço para toda a família. O almoço tinha de consistir em sopa, um prato de peixe e um de carne.
E tudo tinha de estar de acordo com os gostos de cada um. O sogro adorava a caldeirada. A sogra só comia legumes cozidos. O marido preferia grelhados, e a irmã dele algo da cozinha europeia. Eu era como uma chefe de restaurante, a dar voltas na cozinha para agradar a todos. Mas agradar-lhes parecia impossível. A sopa hoje está salgada. Por que é que a carne está tão rija? Leonor, tu ao menos sabes cozinhar? Ser tão inábil é uma desgraça. Estas críticas soavam a cada almoço, como facas invisíveis, ferindo o meu orgulho. Eu olhava para o Rui na esperança de proteção, mas ele apenas se curvava sobre o prato, fingindo não ouvir nada. Depois da refeição, eu levantava a mesa e lavava uma montanha de louça. A irmã mais nova do meu marido, depois do jantar, ia para o seu quarto ver filmes ou ficar no telemóvel. A sogra sentava-se em frente à televisão e de vez em quando gritava para a cozinha. A panela ainda tem gordura. Eu esforçava-me. Eu aguentava. Dizia a mim mesma que era a esposa do filho mais velho, que a responsabilidade era minha. Consolava-me com a ideia de que todas as sogras são assim, e que o meu marido era bom, só não queria magoar a mãe. Assim me enganei durante muitos anos. Não só as tarefas domésticas, mas também todas as despesas da casa estavam a meu cargo. As contas da eletricidade, da água, as propinas da irmã do meu marido, a compra de roupa e cosméticos para a sogra, tudo era pago da minha conta. A Amélia considerava isso como algo natural. Além disso, ela frequentemente exigia coisas completamente descabidas. A vizinha, a dona Antônia, tem uma mala tão bonita, dizem que é de marca. A minha pele anda tão seca ultimamente. Compra-me aquele conjunto de cosméticos importados que anunciam na televisão. De cada vez, eu cumpria silenciosamente os seus pedidos, esperando apenas que houvesse paz em casa. Mas o meu silêncio e a minha complacência só os encorajavam. Eles viam-me como uma carteira sem fundo e uma empregada gratuita. Desfrutavam de uma vida de luxo à minha custa, mas nunca me consideraram verdadeiramente parte da família. Lembro-me de que uma vez a minha empresa fechou um grande contrato e eu recebi um bônus substancial. Corri para casa, feliz, para contar ao meu marido e planeava levar toda a família de férias com esse dinheiro. Mas quando contei, a minha sogra interrompeu-me de imediato. Que férias? Um desperdício de dinheiro. A Inês, a tua cunhada, vai casar-se. A família do noivo é muito influente, e eles precisam de uma ajuda para dar a entrada de um apartamento. Seria uma vergonha se não pudéssemos ajudar. É melhor pensares nisso. Fiquei petrificada. Comprar um carro para a minha cunhada não era minha obrigação. Mas enquanto eu estava ali, atônita, o Rui apressou-se a defender a mãe. Claro, Leonor. A Inês é a nossa irmã. Uma ajuda para o apartamento é um excelente presente de casamento da nossa parte. No final, tive de, rangendo os dentes, desembolsar dezenas de milhares de euros por um carro para a irmã do meu marido, para salvar a face da sua família. No dia do casamento, eu estava a olhar para o carro reluzente, decorado com flores, e sentia uma amargura na alma. Aquele era o meu dinheiro, o meu suor e as minhas lágrimas. Mas aos olhos de todos, era uma conquista. A riqueza da família do meu marido. Ninguém mencionou o meu nome. Ninguém me agradeceu. Eu era uma invisível na história da minha própria vida. Durante 7 anos, habituei-me a ser uma sombra. Habituei-me aos sacrifícios silenciosos. Mas a paciência de qualquer pessoa tem um limite. E esse limite foi ultrapassado naquela noite fatídica do aniversário. Naquele copo de licor não estava apenas a poção malévola que a minha sogra preparara. Nele estavam concentradas todas as humilhações e mágoas que eu acumulara em 7 longos anos. E quando ela o bebeu, bebeu tudo o que ela própria semeara. Eu estava sentada a sorrir, mas na minha alma rugia uma tempestade. Este falso espetáculo tinha de acabar, e seria eu a baixar a cortina. Mas eu nem imaginava que o que estava para acontecer superaria todas as minhas mais ousadas expectativas. O tempo arrastava-se penosamente devagar. Cada segundo parecia uma eternidade. A festa continuava com brindes e felicitações vazias. Eu esforçava-me por manter a expressão mais impassível, virando-me de vez em quando para o meu marido para falar com ele, para lhe pôr comida no prato, desempenhando o papel de esposa atenciosa. Mas, na verdade, toda a minha atenção estava focada na Amélia. Já tinham passado quase 5 minutos desde que ela bebera o licor, mas aparentemente nada de invulgar acontecia.
Ela continuava sentada, abanando-se com o leque e rindo com as suas amigas mais velhas. No seu rosto, reaparecera a expressão de autossatisfação. De vez em quando, lançava-me um olhar significativo, como que a zombar da minha calma, como se dissesse: espera, já vais ver o que te acontece. Uma inquietação começou a crescer na minha alma. Será que a Inês se enganara? Ou a substância não agia de imediato? Ou, pior ainda, não tinha efeito em pessoas mais velhas? Milhares de perguntas passavam-me pela cabeça. Se o meu plano falhasse, se nada lhe acontecesse, eu mesma me tornaria motivo de chacota. Pareceria uma nora mal-educada que primeiro ofereceu de beber à sogra e depois inventou uma história qualquer. Mas então, notei um pequeno pormenor. Embora ela continuasse a sorrir e a falar, a mão que segurava o leque tremia ligeiramente. Na sua testa, brotavam pequenas gotas de suor, apesar da noite estar bastante fresca. Ela começou a falar mais e mais alto, e as suas histórias tornavam-se cada vez mais desconexas. Ora falava da sua viagem a Maiorca na semana anterior. Ora mudava subitamente para a flutuação do preço do ouro. As suas amigas começaram a trocar olhares de perplexidade. Amélia, está tudo bem consigo? Está um pouco vermelha, perguntou uma delas. Oh, o que é que me pode acontecer? Estou forte como um touro, riu a Amélia em voz alta. A sua gargalhada era rude e vulgar, o que não correspondia em nada à sua imagem habitual de senhora contida e aristocrática. Deve ser da alegria. Bebi o licor que a minha nora me ofereceu e sinto o sangue a ferver-me nas veias. Ao dizer isto, deu uma palmada no ombro da sua amiga. Um gesto que ela nunca se permitiria antes. Prendi a respiração, a observar. Sim, começou. A substância, muito provavelmente, não era um veneno nem um sonífero, mas sim algum tipo de psicoestimulante que priva a pessoa do controle sobre o seu comportamento e discurso. Uma substância mais terrível que o veneno, porque não mata o corpo, mas a reputação de uma pessoa. Sabem, em 7 anos de casamento, o que mais me cansava não eram as tarefas domésticas ou as dificuldades financeiras, mas sim as constantes comparações e críticas por parte da minha sogra. A Amélia sempre me viu como um espinho, apenas porque eu não era a mulher que ela escolhera para o seu filho. A mulher que ela realmente queria ver como sua nora era a Filipa, sobrinha da sua melhor amiga. A Filipa era bonita, sabia dizer palavras doces e lisonjeiras, o que era o oposto completo do meu caráter direto e de poucas palavras. Logo após o nosso casamento, a Amélia começou a convidar a Filipa para nossa casa com frequência. Ela elogiava-a abertamente na minha presença. É assim que uma rapariga deve ser, como a Filipa, bonita e habilidosa. Feliz será quem casar com ela. A Filipa acabou de tirar um curso de arte floral. Faz arranjos que são um encanto. Não é como algumas, que põem as flores na jarra como se fossem um molho de urtigas. Eu ouvia e calava-me. Dizia a mim mesma que não valia a pena ligar, mas essas palavras, como agulhas invisíveis, picavam o meu amor próprio. A cada dia que passava, ela tornava-se mais insolente. Começou a criar situações para que o Rui e a Filipa ficassem a sós. Rui, leva a Filipa ao aeroporto. Ela precisa de ir visitar a avó à aldeia. Rui, o computador da Filipa avariou. Vê lá o que se passa, por favor. O Rui, de cada vez, concordava com alegria. Ele via na Filipa uma irmã mais nova e não se apercebia das intenções da sua mãe. Mas eu era diferente. Eu sou mulher. Eu entendia que o olhar com que a Filipa olhava para o meu marido não era o olhar de uma irmã. Era um olhar de admiração e desejo de posse. Uma vez, dei a entender isso ao meu marido, mas ele apenas desvalorizou. Está sempre a inventar coisas. Eu e a Filipa não temos nada. A mãe gosta dela, e nós devemos tratá-la bem. A sua displicência irritava-me e magoava-me ao mesmo tempo. Ele não percebia que, com a sua atitude, estava a compactuar com a mãe e a colocar-me numa posição embaraçosa. A minha paciência esgotou-se há cerca de meio ano. Num fim de semana, voltei do trabalho e vi a Filipa na cozinha, a ajudar a minha sogra a cozinhar com entusiasmo. Ao ver-me, a Amélia nem me cumprimentou, apenas atirou para o ar. Já voltou, o dia todo no trabalho. E com uma cara de enterro. Não é como a Filipa, que pelo menos ajuda a mãe na cozinha. Eu estava cansada e não queria discutir. Tencionava apenas ir para o meu quarto.
Mas ao passar, reparei casualmente que a Filipa usava no pulso uma pulseira muito bonita de ouro branco. Parei, porque era a mesma pulseira que a minha mãe me tinha oferecido como presente de casamento. Eu guardava-a na minha caixa de joias. Essa pulseira, balbuciei eu. A Filipa sobressaltou-se e escondeu apressadamente a mão atrás das costas. A Amélia, ao ver isto, disse bruscamente: "O que tem a pulseira? Vi que não a usavas." Estava ali sem serventia. Então dei-a à Filipa para usar. "Por que é que ficaste tão tensa?" Deu. Ela pegou numa coisa minha sem pedir e deu a outra pessoa, e agora diz que a deu para usar. Eu não consegui mais conter-me. "Mãe, é um presente da minha mãe pelo meu casamento. Você não tinha o direito de o tirar sem autorização e dá-lo a outra pessoa", disse eu. A minha voz tremia de raiva. Oh, que tragédia! Pensa bem. Uma pulseira qualquer. Vivo na tua casa, uso o teu dinheiro. E agora fazes um escândalo por causa de uma pulseirita. Ou tens pena? Ela começou a fazer-se de vítima. Nesse momento, o Rui entrou. Vendo o ambiente tenso, perguntou: "O que se passou?" A Amélia começou imediatamente a chorar e a queixar-se de que eu lhe tinha gritado por causa de uma pulseira. O Rui, sem perceber quem tinha razão, virou-se para mim e repreendeu-me. Fazer um escândalo destes por causa de uma pulseira. Não vês como a mãe está mal? Pede-lhe desculpa imediatamente. Desculpa? Eu não fiz nada de mal. Por que é que tenho de pedir desculpa? Eu não tenho culpa. Não vou pedir desculpa, disse eu com firmeza. As minhas palavras foram como uma faísca. Tu atreves-te a contradizer-me? O Rui arregalou os olhos. E nesse momento, que nunca esquecerei, ele ergueu a mão e deu-me uma bofetada. O som seco do golpe ecoou pela cozinha. Tudo à volta parou. Eu, atordoada, levei a mão à bochecha a arder e olhei para o homem a quem amava de marido. Em 7 anos era a primeira vez que ele me levantava a mão. A sogra e a Filipa estavam ali a olhar para mim com expressões de triunfo e malícia. Naquela noite, chorei muito. Não pela dor do golpe, mas pela dor no coração. Percebi que naquela casa eu estava absolutamente sozinha. O meu marido, que deveria ser o meu apoio, estava disposto a magoar-me por causa da sua mãe. A partir daquele dia, parei de chorar. Compreendi uma coisa. As lágrimas não resolvem nada. A minha paciência só os fazia desprezar-me ainda mais. Chegara a hora de mudar. A bofetada do Rui não deixou apenas uma marca na minha bochecha, mas também uma fenda incurável na minha alma. Despertou-me de um sono de 7 anos sobre uma família harmoniosa e um marido amoroso. Percebi que o meu silêncio não era uma virtude, mas uma fraqueza que alimentava a maldade e o egoísmo da família do meu marido. Parei de chorar e de me queixar. Comecei a mudar. Não através de discussões ou confrontos diretos, mas através de ações silenciosas, mas firmes. Comecei a registrar tudo. Num pequeno caderno, que escondia no fundo de um armário, anotava cada despesa descabida que a minha sogra exigia. Cada comentário mordaz dela. Cada vez que o Rui mostrava frieza e indiferença, eu não sabia por que o fazia. Talvez apenas para me lembrar, para nunca esquecer as ofensas sofridas. Também comecei a interessar-me mais pela situação financeira da família. Antes confiava quase totalmente nisso. Eu ganhava o dinheiro, dava-lhe uma quantia avultada todos os meses para as grandes despesas, e o resto gastava na família. Nunca perguntava em que ele gastava esse dinheiro. Confiava nele absolutamente, mas agora a confiança desaparecera. Pedi secretamente extratos da minha conta bancária e da nossa conta conjunta. E então descobri a amarga verdade. As grandes despesas de que o Rui falava eram, na sua maioria, transferidas para uma conta de corretagem registrada em nome dele e da sua mãe. Eles estavam a usar o meu dinheiro para enriquecer. Além disso, havia quantias menores, algumas dezenas de milhares a cada poucos meses, que eram regularmente transferidas para uma certa Filipa Antunes. Não precisei de adivinhar quem era. O meu marido não era apenas fraco de vontade. Ele tirava secretamente dinheiro à esposa para sustentar a rapariga que a sua mãe tinha escolhido. Senti um nojo imenso. O sangue ferveu-me nas veias, mas contive-me. Eu sabia que ainda não era à altura. Precisava de mais provas, provas irrefutáveis. Comecei a levar uma vida dupla. Perante a família do meu marido, eu continuava a ser a nora submissa e de poucas palavras.
Depois daquela bofetada, passei a falar menos, a sorrir menos, e eles decidiram que eu estava com medo, que tinha aceitado o meu lugar. Mas pelas costas deles eu era outra pessoa, fria, calculista, a juntar as peças da sua mentira. As minhas mudanças, provavelmente, só foram notadas por uma pessoa em casa, a Inês, a irmã mais nova do meu marido. A Inês era muito diferente dos restantes membros da família. Era direta, bondosa, e talvez por ter estudado muito tempo no estrangeiro, não se deixou influenciar pelo caráter calculista da mãe. Ela sempre me tratou muito bem. Cada vez que vinha à casa, trazia-me presentes. Convidava-me para ir a um café. Às compras. Era a única em casa que me chamava carinhosamente de cunhadinha, e não ela ou a Leonor. Numa noite, quando eu estava sozinha no escritório, a analisar os números nos extratos bancários, a Inês entrou com 2 chávenas de chá de camomila. Cunhadinha, parece-me que ultimamente andas um pouco triste. Aconteceu alguma coisa? Ela sentou-se ao meu lado. O seu olhar estava cheio de preocupação. Olhei para ela. Por um momento tive vontade de lhe contar tudo. Mas contive-me. Não queria envolvê-la nesta sujidade. Não é nada, Inês. É só muito trabalho. Forcei um sorriso. A Inês olhou para mim. O seu olhar era mais sábio do que os seus 22 anos. Não me enganes. Eu sei que a mãe e o Rui te tratam mal. Perdoa-os, por favor, por mim. As suas palavras apanharam-me de surpresa. E então ela contou-me uma história. Na semana anterior, quando chegou à casa inesperadamente, ouviu por acaso uma conversa entre a mãe e a Filipa. Elas estavam a discutir como se livrar de mim. A mãe disse que assim que a Filipa engravidasse do Rui, tudo estaria resolvido. Aí, tu própria vais querer ir-te embora, sem aguentar a vergonha. Elas diziam que era preciso encontrar um pretexto para te envergonhar, para que fosses embora por tua vontade, humilhada. Cada palavra da Inês era como uma martelada na minha cabeça. Então, eles não queriam apenas que eu me fosse embora sem nada. Eles queriam destruir a minha reputação. A conspiração deles era demasiado cruel, demasiado vil. Senti todo o meu corpo tremer. Não de medo, mas de raiva. Ao ver o meu estado, a Inês agarrou-me na mão. Leonor, conto-te isto não para te magoar, mas para que estejas preparada. Não podes continuar a aguentar. Tens de te proteger. As suas palavras, como uma descarga elétrica, despertaram em mim a mulher forte que dormira durante todos estes 7 anos. Sim, eu não podia mais aguentar. Tinha de me proteger. Proteger o meu trabalho, a minha honra. Naquela noite, tomei uma decisão importante. Liguei ao meu velho amigo, um advogado bom e de confiança. Contei-lhe toda a minha história. Apresentei-lhe as primeiras provas que tinha reunido. Ele aconselhou-me a manter a calma, a continuar a reunir provas, e o mais importante, a não lhes dar a entender que eu sabia de tudo. Deixa-os continuar com o seu espetáculo, e tu ser uma espectadora inteligente. As palavras do advogado deram-me uma direção clara. E eis que a hora deles chegou, o aniversário do Rui. Quando ouvi a Amélia dizer que queria dar uma grande festa para celebrar a entrada do seu filho numa nova fase da vida e o sucesso da sua carreira, percebi que seria essa a cena que ela tinha escolhido. Concordei com alegria e até declarei generosamente que pagaria todas as despesas. A minha generosidade surpreendeu a ela e ao Rui, mas eles rapidamente se alegraram. Pensaram que eu continuava a ser a mesma tola, fácil de enganar com palavras doces. Não sabiam que eu própria estava a preparar o palco para a queda deles. Eu sabia da conspiração deles e sabia que eles atacariam naquela festa. O aviso da Inês de que me iriam pôr algo na comida ou na bebida não me saía da cabeça. Foi por isso que, quando a Amélia me trouxe o licor com tanta insistência, eu executei o meu plano de troca sem hesitar. Eu não sabia exatamente o que havia naquele copo, mas sabia que era o suficiente para uma pessoa perder a razão e o controlo. E essa pessoa deveria ter sido eu, mas agora era ela. Voltando à festa, a Amélia, depois do riso vulgar e das conversas, começou a comportar-se de forma ainda mais estranha. De repente, levantou-se, aproximou-se dos músicos que estavam a tocar e arrancou o microfone ao vocalista. E agora vou cantar para vocês, declarou ela com a língua a enrolar-se. A sala inteira parou. As pessoas trocavam olhares, sem entender o que se estava a passar. A visão da minha sogra, uma mulher que sempre se considerou um exemplo de elegância e boas maneiras, agora de pé no palco com um microfone na mão,
a balançar-se estranhamente ao ritmo da música, foi um verdadeiro choque para todos os presentes. A música agradável parou de repente. O jovem vocalista ficou parado, confuso, sem saber o que fazer. Todo o enorme jardim onde a festa decorria mergulhou num silêncio embaraçoso. Todos os olhares, desde os curiosos e surpreendidos aos perplexos, estavam fixos na Amélia. O meu marido, Rui, ficou branco como cal. Levantou-se apressadamente, preparando-se para correr para o palco e tirar a mãe de lá. Mãe, o que estás a fazer? Desce, disse ele com a voz em pânico. Mas a Amélia parecia já não estar em si. Ela empurrou o filho. Afasta-te. Não me interrompas. Há muito tempo que não me sentia assim. Hoje é o aniversário do meu filho. Tenho de lhe cantar uma canção de parabéns. Dizia isto e ria-se às gargalhadas. No seu riso não havia um pingo de elegância. O meu sogro, Antônio, sentado à mesa principal, ficou sombrio. Ele tossiu, tentando dar um sinal à mulher, mas ela ignorou-o completamente. Eu estava sentada à minha mesa, o coração ainda a bater forte. Mas na minha alma crescia um sentimento de satisfação maliciosa. O espetáculo que ela preparara tão cuidadosamente para mim era agora ela mesma a interpretar com brilhantismo. Olhei para a Filipa, a sua sobrinha favorita. Ela também estava sentada como se estivesse em brasas. O seu rosto ora ficava vermelho, ora pálido. Provavelmente também não esperava que o espetáculo corresse tão mal. Alô, alô. 1, 2, 3. A Amélia começou a testar o microfone. A sua voz amplificada ecoou por todo o jardim. Depois, pigarreou e anunciou. E agora? Quero oferecer a todos os estimados convidados, e especialmente ao meu querido filho, uma obra imortal. O fado. Estranha forma de vida. A sala voltou a encher-se de murmúrios, mas desta vez não eram piadas alegres, mas sim sussurros e mexericos. Estranha forma de vida. Por que precisamente essa canção no aniversário do filho? Muito estranho. Mas ainda mais estranha era a sua voz. Ela cantava com alma, mas não acertava nem no ritmo nem nas notas. A sua voz ora subia, ora descia, ora se tornava ininteligível, como a de um bêbado, transformando este fado lírico e comovente num verdadeiro desastre. As pessoas começaram a não conseguir conter o riso. Primeiro foram risinhos abafados, mas depois transformaram-se em gargalhadas incontroláveis. O solene aniversário transformou-se num espetáculo de comédia. Vi o rosto do meu marido ficar roxo de vergonha. Ele não ousava olhar para ninguém. Apenas enterrou o rosto na mesa. Mas a Amélia, não. Ela parecia não notar os risos de escárnio. Continuava de olhos fechados a balançar-se, mergulhada na sua atuação. Depois de cantar o primeiro verso, parou de repente e apontou o dedo a Vítor, um importante parceiro de negócios, um homem da sua idade, elegante e abastado. Vítor, lembras-te de mim? Perguntou ela em voz alta ao microfone. O Vítor, que estava sentado com um copo de vinho, sobressaltou-se com a pergunta inesperada e apenas acenou com a cabeça, confuso. Sim, lembro-me. Olá, dona Amélia. A Amélia riu-se de forma coquete, como eu nunca a tinha visto rir antes. Antigamente, andavas atrás de mim, declaravas-te, escreveste-me tantas cartas. E eu, idiota, casei-me com este Antônio, um simples professor que nunca fez nada de jeito na vida. As suas palavras foram como uma bomba a explodir. Todo o riso cessou de imediato. Todos olharam, atônitos, para o meu sogro. O Antônio estava sentado, imóvel. Não tinha uma gota de sangue no rosto. Ser humilhado publicamente pela mulher à frente de tanta gente, especialmente de velhos amigos, era uma humilhação impossível de descrever por palavras. Via suas mãos cerrarem-se em punhos. Nas costas da mão, as veias azuis incharam. A mulher do Vítor, sentada ao lado dele, também ficou sombria. Lançou ao marido um olhar afiado como uma navalha. A atmosfera tornou-se extremamente tensa, mas a Amélia não parou. Continuou a falar do seu passado brilhante, de como teve de sacrificar a sua juventude e beleza por um marido que não a merecia. O seu discurso tornava-se cada vez mais desconexo. Os segredos de família mais íntimos, aqueles que normalmente se escondem, eram agora expostos por ela à vista de todos. E sabem,
esta vivenda, o carro que o Rui conduz. É tudo com o dinheiro da mulher dele. A nossa família teve sorte em trazer para casa uma mina de ouro destas. Senão, com o ordenado de funcionário público do Antônio e o modesto salário do Rui, só comeríamos pão e água. Esta confissão franca deixou todos em choque novamente. As pessoas desviavam o olhar de mim para o Rui. Nos seus olhos já não havia admiração, mas sim compaixão por mim e desprezo pelo meu marido. Um homem que vive à custa da mulher, e ainda por cima a sua própria mãe o admite, o que poderia ser mais humilhante? O Rui não aguentou mais. Levantou-se de um salto e correu para o palco, tentando arrancar o microfone à mãe. "Mãe, chega, cala-te!" gritou ele desesperadamente. Mas a Amélia, completamente descontrolada, empurrou o filho e até ergueu a mão e lhe deu uma bofetada. "Também és um inútil? Atreves-te a levantar a voz à tua mãe? Se és tão esperto, vai tu ganhar dinheiro, em vez de o pedires à tua mulher." Esta bofetada e as palavras insultuosas da mãe quebraram definitivamente o Rui. Ele ficou parado no palco com os olhos vermelhos. Parecia incrivelmente patético. Eu estava sentada a observar tudo isto. Na minha alma não havia um pingo de compaixão. Era o preço que ele tinha de pagar pela sua fraqueza, por ter ficado calado e por ter compactuado com a mãe quando ela me magoava. Olhei na direção da Filipa. Ela tinha saído discretamente da festa, percebendo que ela e a Amélia tinham perdido esta partida de forma estrondosa. O espetáculo ainda não tinha chegado ao fim. Depois de insultar o filho, a Amélia voltou-se novamente para a plateia. Começou a denegrir outras noras, até a Inês, a sua amada filha mais nova. Parecia que, na sua loucura, queria arrastar todos consigo para a lama. Eu sabia que o clímax do espetáculo estava próximo, que agora dos seus lábios sairia um segredo ainda mais chocante. A celebração do aniversário transformara-se agora numa tragicomédia, onde a anfitriã da casa desempenhava o papel principal. Depois de humilhar o marido e insultar o filho, a Amélia continuou o seu monólogo insano. Começou a denegrir, um por um, todos os membros da família, desde a segunda nora até a filha mais nova e até mesmo os parentes presentes na festa. Segredos íntimos. Pequenos conflitos que normalmente eram cuidadosamente escondidos, eram agora impiedosamente trazidos à luz por ela. E a Rita, mulher do meu segundo filho, apontou ela para o casal. Pensa que é a mais esperta. Secretamente, tira dinheiro ao marido e investe em imóveis, escondendo de toda a família. Ela não sabe que eu sei de tudo, só me mantive calada até agora. O marido e a mulher empalideceram. Trocaram um olhar assustado e apressaram-se a baixar a cabeça, sem ousar olhar para ninguém. O ambiente na festa tornava-se cada vez mais opressivo. Todos estavam sentados em silêncio, com medo de serem o próximo alvo. Eu estava ali sentada, sentindo-me uma observadora externa, a ver um filme. Já não sentia satisfação maliciosa, sentia apenas uma estranha amargura. A família, que externamente parecia unida e amorosa, estava na verdade cheia de intrigas, enganos e desconfiança. Talvez aquele licor hoje não tenha sido a causa, mas apenas o catalisador, a faísca que ateou o fogo que há muito ardia naquela família. E então, depois de denegrir todos à sua volta, a Amélia virou-se subitamente para mim. Olhou para mim com um olhar cheio de ódio e triunfo. "E tu, Leonor?" gritou ela para o microfone. "Não fiques aí sentada a fingir que és uma ovelhinha inocente. Quem pensas que és? És apenas uma carteira ambulante. Nada mais. Pensas que por nos teres comprado uma casa e um carro podes levantar o nariz? Enganas-te. És estéril. És uma árvore que não dá fruto. Não és digna de ser nora na nossa família." Cada palavra dela era como uma facada no coração. Apesar de eu estar preparada, ouvir palavras tão cruéis da minha sogra à frente de todos foi insuportavelmente doloroso. A dor acumulada durante 7 anos voltou a subir e apertou-me o peito. Mas não chorei. Apenas fiquei sentada a olhar, lá diretamente nos olhos. No meu olhar já não havia submissão. Havia desafio. E então, num acesso de loucura, ela disse o que eu e a Inês esperávamos, o que seria o golpe final que destruiria completamente a sua reputação. E sabem, riu-se loucamente. "O meu filho Rui não precisa de uma mulher estéril como esta. Ele já tem outra. A Filipa, a minha sobrinha, é ela quem o merece. E ela carrega no seu ventre um filho do meu Rui. Haha, vamos ter um herdeiro."
Estas palavras soaram como um trovão em céu sereno, não só para mim, mas para todos os presentes. Todos ficaram imóveis. Que a sogra procurasse outra mulher para o seu filho porque a nora não podia ter filhos, já era algo inaceitável. Mas anunciar isso publicamente com tanto orgulho não era apenas um assunto de família. Era uma decadência moral. Olhei para o Rui. Ele estava no palco, a tremer todo. O seu rosto estava branco como giz. Olhou para mim com um olhar suplicante. Provavelmente, queria que eu me levantasse e desmentisse tudo. Que dissesse que eram apenas palavras da sua mãe, que tinha perdido o controlo. Mas eu não o fiz. Apenas fiquei sentada a olhá-lo com um olhar frio. Esta era a consequência que ele tinha de suportar. Virei-me para o meu sogro Antônio. As suas mãos agarravam com tanta força os braços da cadeira que os nós dos dedos ficaram brancos. Vi nos seus olhos não apenas raiva, mas também desilusão e uma dor insuportável. Ser humilhado pela mulher, descobrir que o filho atrai. E a família tornou-se motivo de chacota para todos. Que dor maior para um homem que toda a vida valorizou os valores familiares? A festa estava definitivamente arruinada. Os convidados começaram a levantar-se discretamente e a sair o mais rápido possível. Não queriam mais ser testemunhas desta vergonha. Ninguém se despediu. Apenas saíram em silêncio, deixando para trás um vazio e um silêncio assustador. Nesse momento senti pena da Amélia. Ela destruiu tudo com as suas próprias mãos. A sua reputação, a felicidade do filho e a família de que tanto se orgulhava. E tudo por causa do seu egoísmo, despotismo e ganância sem limites. Eu sabia que o meu papel neste espetáculo estava a chegar ao fim. Mas a cortina não seria baixada por mim, mas sim pela pessoa que se mantivera em silêncio desde o início da festa. Vi o Antônio levantar-se lentamente. Ele não olhou para ninguém, apenas caminhou em silêncio em direção ao palco, onde a sua mulher ainda estava, a resmungar algo incoerente. Cada passo seu era pesado, como se carregasse nos ombros o fardo de uma família em ruínas. Eu sabia que a fúria de um homem bom é a fúria mais terrível. Se esta história o fez pensar, se concorda que nenhum sacrifício deve ser em vão e que o mal deve ser punido, por favor, partilhe este vídeo com os seus amigos e familiares. Talvez a história da Leonor sirva de aviso para alguém. Ajude a tomar consciência do próprio valor e dê coragem para romper relações tóxicas antes que seja tarde demais. O silêncio do Antônio era mais assustador do que qualquer grito. Todo o enorme jardim parecia suster a respiração, seguindo cada passo seu. Ele subiu ao palco, sem a menor hesitação. A sua figura, um pouco magra, as costas ligeiramente curvadas pela idade, irradiava naquele momento uma dignidade extraordinária. Ele não olhou para o Rui, o seu filho, petrificado como uma estátua. Não olhou para os convidados que restavam, que observavam curiosamente o que se passava. O seu olhar estava fixo numa única pessoa, a mulher com quem vivera quase toda a sua vida. A Amélia, depois de gritar o seu terrível segredo, parecia exausta. Deixou-se cair no chão do palco. O seu penteado elaborado estava desfeito. O seu luxuoso vestido de veludo estava amarrotado. Parecia incrivelmente patética. Ela levantou para o marido um olhar turvo, parecendo ainda não ter recuperado totalmente a consciência. Antônio, por que é que subiste aqui? Vai-te embora. Deixa-me acabar de cantar, resmungou ela. O Antônio não disse nada. Apenas se aproximou em silêncio. E com firmeza, mas com suavidade, tirou-lhe o microfone. Depois, virou-se para os convidados que restavam, amigos, parceiros, todos aqueles que tinham sido testemunhas daquele espetáculo vergonhoso. Ele fez uma vénia. Uma vénia muito profunda. Caros convidados, começou ele. A sua voz era baixa e rouca, mas cada palavra soava distinta. Eu sou o Antônio, o chefe desta família. Hoje, na nossa casa, aconteceu um evento extremamente desagradável, que causou a todos vós transtorno e vos roubou o vosso tempo. Em nome da minha esposa, não totalmente sã, e do meu filho inútil, peço a todos as minhas mais profundas desculpas. Ele fez outra vénia. O seu ato deixou todos atônitos. Ninguém esperava que um homem tão humilhado pela mulher, que perdera toda a sua dignidade, pudesse comportar-se de forma tão digna e responsável. Os sussurros cessaram. Em vez disso, nos olhos das pessoas surgiu respeito.
A nossa festa de hoje infelizmente terminou, continuou ele. Obrigado por terem vindo partilhar conosco a nossa alegria, e mais uma vez peço desculpa por tudo. Dito isto, virou-se e não olhou para a Amélia, mas diretamente nos meus olhos. Pela primeira vez em 7 anos, vi verdadeiramente o seu olhar. Nele não havia indiferença e distanciamento, mas sim remorso, arrependimento e até algo parecido com uma súplica. Depois, virou-se para o Rui. A sua voz tornou-se fria e de aço. O que estás aí a fazer? Levanta a tua mãe, e desapareçam ambos da minha vista. Imediatamente. O Rui estremeceu. Pai, mas a mãe. Não me ouviste? Rugiu o Antônio. Na sua voz, soou uma autoridade que eu nunca antes tinha notado nele. Não preciso de uma mulher assim. E de um filho como tu também não preciso. A partir de agora, estão por vossa conta. Nunca mais ponham os pés nesta casa. As suas palavras soaram como uma sentença, decidindo o destino da Amélia e do Rui. O Rui tremia. Olhou para o pai, depois para mim. O seu olhar estava cheio de pânico. No final teve de, rangendo os dentes, aproximar-se e levantar a mãe. A Amélia parecia ter recuperado um pouco a consciência. Percebeu a desgraça que tinha causado. Antônio, o que estás a dizer? Para onde me estás a mandar? Esta é a minha casa. Ela tentou agarrar-se a ele. A tua casa? O Antônio sorriu amargamente. E lembras-te com o dinheiro de quem foi comprada? Lembras-te de quem trabalhou arduamente para que tu e o teu filho tivessem tudo isto? Esqueceste-te de tudo. Nos teus olhos só há dinheiro e reputação. Foste tu que destruíste esta família. Por isso não me culpes pela crueldade. Ele não disse mais nada, apenas acenou com a mão, ordenando-lhes que saíssem. O Rui levou a mãe cambaleante do palco. A Amélia caminhava e chorava, gritando maldições, mas já ninguém lhe prestava atenção. Ao passar pela minha mesa, parou e, com os olhos a faiscar, sibilou. Estás satisfeita, sua cabra? Eu não respondi nada, apenas a olhei com um olhar calmo. Não estou satisfeita, apenas considero que tiveram o que mereceram. Quando eles desapareceram de vista, o Antônio desceu lentamente do palco. Caminhou na minha direção. Todos os olhares que restavam estavam fixos em nós. Eu não sabia o que ele ia fazer e estava um pouco nervosa. Ele parou à minha frente, olhou para mim por um longo tempo e depois fez algo que eu não podia esperar de todo. Ele fez uma vénia profunda, solene e sincera. Leonor, perdoa-me. Eu estive errado por ter ficado em silêncio por tanto tempo, por ter permitido que suportasses tantas humilhações nesta casa. Não sou digno de ser teu sogro. Cada palavra sua era como uma gota de água morna no meu coração ressequido. As lágrimas voltaram a jorrar dos meus olhos. Mas desta vez, não eram lágrimas de humilhação, mas sim de comoção e alívio. Pai, não diga isso, sussurrei eu. O Antônio abanou a cabeça. Não, tu mereces este pedido de desculpas. És uma boa nora, uma boa esposa. Fomos nós, na nossa família, que não soubemos dar-te o devido valor. A partir de hoje, não precisas mais de aguentar. Vive a tua vida. Se quiseres, esta casa continuará a ser tua. E se não quiseres, respeitarei qualquer que seja a tua decisão. As suas palavras foram como uma libertação. Elas retiraram de mim as correntes invisíveis que me prenderam durante 7 longos anos. Eu sabia que, a partir daquele momento, a minha vida viraria verdadeiramente uma nova página. O pedido de desculpas do meu sogro ecoou no silêncio do jardim esvaziado. Não foram palavras vazias. Foi o reconhecimento que eu ansiei durante 7 longos anos. Era mais valioso do que qualquer riqueza material. Eu estava de pé, as lágrimas ainda a escorrer pelas minhas bochechas, mas a minha alma estava incrivelmente leve. Todas as mágoas, todas as humilhações, pareciam ter-se ido com aquelas lágrimas. Os últimos convidados, na sua maioria amigos próximos do Antônio, aproximaram-se um a um para se despedirem. Não falaram muito, apenas lhe deram uma palmada no ombro. Apertaram-lhe a mão com força. Os seus olhares estavam cheios de compaixão e respeito. Também olharam para mim, acenaram com a cabeça e sorriram. Um sorriso no qual já não havia pena, mas sim respeito por uma mulher que se atreveu a defender-se. Quando todos se foram, no enorme jardim restávamos apenas eu, o Antônio e a Inês. A irmã mais nova do meu marido tinha voltado.
Ao ouvir as notícias, correu e abraçou-me com força. Leonor, desculpa, não consegui fazer nada, soluçava ela. Acariciei-lhe a cabeça. A culpa não é tua. Ajudaste-me muito. Obrigada. O Antônio sentou-se cansado numa cadeira. Esfregou as têmporas. Numa noite, envelhecera 10 anos. Sentem-se, meninas. Preciso de falar convosco. Ele apontou para mim e para a Inês para as cadeiras. Sentámo-nos à sua frente. O ambiente ainda estava pesado. O que aconteceu com a vossa mãe e o vosso irmão? Começou ele com uma voz baixa e triste. A culpa é minha. Fui demasiado fraco, demasiado silencioso. Pensei que se evitasse as discussões, haveria paz na família. Mas enganei-me. O meu silêncio compactuou com o mal. Permitiu que a vossa mãe se tornasse uma déspota e o Rui um cobarde. Ele suspirou, um suspiro cheio de arrependimento. Não consegui proteger-te, Leonor. Permiti que suportasses demasiado. Pai, já passou. Não o culpo, disse eu em voz baixa. Não. Eu tenho de assumir a responsabilidade, disse ele com firmeza. Amanhã, farei a escritura de doação desta vivenda em teu nome. Eu e a Inês ficamos imóveis. Pai, não posso aceitar. Recusei apressadamente. É a casa dos vossos pais, um bem comum da família. Eu não tenho direito. Tu tens direito. Interrompeu-me o Antônio. Embora a casa esteja em meu nome, a maior parte do dinheiro para a sua compra foi teu, ganho com o teu trabalho. Eu sei de tudo. Registrei-a em meu nome para agradar a tua mãe, para que ela se sentisse a dona. Mas enganei-me. Desde o início. Devia ter te pertencido. Não te estou a dar de presente. Estou a devolver o que é teu por direito. As suas palavras não me deixaram margem para objeções. Afinal, ele não estava na ignorância. Ele sabia de tudo, observava em silêncio e valorizava todos os meus sacrifícios. E quanto a ti, e ao Rui, continuou ele, olhando para mim com uma expressão culpada, não vou interferir. A decisão é tua. Se o perdoares, ou se te fores embora, respeitarei e apoiarei a tua escolha. Sofreste demasiado. Mereces ser feliz. Eu não sabia o que dizer, apenas assenti, entre lágrimas. Naquela noite, não fui para o nosso quarto. Fiquei no quarto de hóspedes. Precisava de espaço pessoal, de tempo para pensar em tudo o que tinha acontecido. À meio da noite, ouvi uma batida suave na porta. Abri. Era o Rui. Ele estava ali, sem o seu habitual brilho. O fato estava amarrotado, a gravata desapertada, os olhos vermelhos e inchados. Parecia incrivelmente patético. Leonor, posso entrar, falar contigo? Perguntou ele com a voz rouca. Hesitei, mas depois assenti e afastei-me para o deixar passar. Ele não se sentou, apenas ficou de pé no meio do quarto, com a cabeça baixa e as mãos nervosamente entrelaçadas. Perdoa-me, começou ele com uma voz cheia de remorso. Sei que agora é tarde para dizer alguma coisa, mas peço-te realmente perdão. Fui um marido horrível, um cobarde. Deixei que a minha mãe te ofendesse. Até te bati. Eu não te mereço. Eu ouvia em silêncio. Queria ver o que ele diria a seguir. Sei que não vais acreditar em mim, mas nunca deixei de te amar. Ele levantou para mim os seus olhos cheios de lágrimas. A história com a Filipa. Foi um erro, foi tudo arranjado pela mãe, e eu simplesmente cedi à fraqueza. Juro-te, não houve nada entre nós. E ela não está grávida. É uma mentira que a mãe inventou para te forçar a pedir o divórcio. A sua confissão não me surpreendeu. Eu já suspeitava vagamente disso, mas não diminuiu a minha dor. A traição não consistia no quão longe eles foram, mas na sua própria intenção. Peço-te, Leonor. Ele ajoelhou-se e abraçou as minhas pernas. Dá-me uma oportunidade. Uma última oportunidade para corrigir tudo. Prometo, vou mudar. Vou proteger-te. Não deixarei que ninguém te ofenda. Vamos começar tudo de novo. Ah! Ele chorava com as lágrimas de um remorso tardio, olhando para o homem ajoelhado aos meus pés, o homem que um dia amei com todo o meu coração. Senti uma mistura de sentimentos. Devo perdoá-lo? Será que ele vai mesmo mudar? Ou é mais um espetáculo, mais uma mentira para me reter? Eu realmente não sabia. Os rogos do Rui ecoavam na sala silenciosa, misturando-se com os seus soluços reprimidos.
Ele continuava de joelhos, a abraçar as minhas pernas. O seu rosto estava molhado de lágrimas, como o de uma criança que fez asneira e espera a sentença. Olhei para o topo da sua cabeça, para os cabelos sempre impecavelmente penteados, agora despenteados. Na minha alma reinava o caos. Uma parte de mim queria ceder. Afinal, era o homem que eu amara. O marido com quem vivi durante 7 anos. As memórias dos primeiros dias do nosso amor, dos gestos ternos, das promessas feitas, vinham-me à mente. Talvez ele estivesse realmente arrependido. Talvez devesse dar uma oportunidade ao nosso casamento. Mas outra parte de mim, fria e endurecida depois de todas as ofensas, opunha-se. Uma oportunidade. Quantas oportunidades já lhe tinha dado? 7 anos. Cada vez que a sua mãe me humilhava, cada vez que eu tinha de sacrificar os meus interesses pela sua família, não era essa uma oportunidade para ele me defender, mas ele escolhia o silêncio. E aquela bofetada que ele me deu, não foi essa a última oportunidade que ele próprio deitou fora? Com suavidade, mas com firmeza, libertei as minhas pernas das suas mãos. Afastei-me um passo, mantendo uma distância segura. Rui, levanta-te! As lágrimas e os rogos não resolvem o problema, disse eu com uma voz surpreendentemente calma. Ele levantou o olhar para mim. Os seus olhos vermelhos estavam cheios de esperança. Então perdoas-me. Abanei a cabeça. Não disse que te perdoo. Disse que precisamos de falar abertamente. Preciso de tempo, Rui. Preciso de tempo para pensar, para curar as feridas. O que aconteceu esta noite e o que aconteceu durante todos estes 7 anos não é algo que se possa esquecer facilmente de um dia para o outro. Eu percebo tudo, assentiu ele apressadamente. O tempo que precisares, eu esperarei. Só não me deixes. Não te posso prometer nada, disse eu. A minha voz permanecia distante. Agora, só quero estar sozinha. Volta para o teu quarto. O Rui pareceu querer acrescentar algo. Mas, ao ver o meu olhar decidido, recuou. Levantou-se, cambaleante, limpou apressadamente as lágrimas e saiu do quarto em silêncio. A porta fechou-se. Deixei-me cair na cama, sentindo-me completamente esgotada. Mandar embora uma pessoa que te implora nunca é fácil, especialmente se essa pessoa já foi o teu mundo. Mas eu sabia que tinha de o fazer. Não podia mostrar fraqueza agora. Se perdoasse facilmente, tudo voltaria ao mesmo. A sua fraqueza, o despotismo da sua mãe, estava-lhes no sangue, e isso não se muda com umas lágrimas de arrependimento. Na manhã seguinte, acordei com uma decisão clara. Não podia continuar naquela casa. Apesar das palavras do meu sogro e do arrependimento do Rui, o ambiente ali era demasiado opressivo. Guardava demasiadas memórias dolorosas. Precisava de sair, pelo menos por um tempo, para estar em silêncio e ouvir-me verdadeiramente a mim mesma. Juntei algumas mudas de roupa e os meus pertences essenciais numa pequena mala. Quando me preparava para sair, o Antônio entrou. "Onde vais, Leonor?" perguntou ele com preocupação. "Vou ficar uns tempos em casa da minha mãe. Preciso de me recompor", respondi eu. O Antônio suspirou, mas não me deteve. "Sim, precisas de descansar. Vai, minha filha. Quando sentires que estás pronta, volta. As portas desta casa estarão sempre abertas para ti." Despedi-me dele e da Inês e saí com a mala. Não vi o Rui. Talvez tivesse saído cedo para o trabalho ou estivesse a evitar-me de propósito. Chamei um táxi e não fui para a casa da minha mãe, mas sim diretamente para um apart-hotel de luxo no centro da cidade, que já tinha reservado. Precisava de um lugar completamente desconhecido, onde ninguém me conhecesse, para iniciar o processo de cura. Nos dias seguintes, vivi uma vida completamente diferente. Já não precisava de me levantar cedo para cozinhar. Não precisava de ouvir críticas. Não precisava de ver rostos falsos. Dediquei todo o tempo a mim mesma. Fui ao spa. Pratiquei yoga. Li livros que há muito adiava. Passeava sozinha pelas ruas. Sentava-me durante horas em cafés tranquilos, apenas a observar os transeuntes e a refletir sobre a minha vida. Às vezes o Rui ainda me mandava mensagens e ligava. Já não implorava nem chorava. Apenas perguntava como eu estava. Contava algo sobre o trabalho, sobre a vida.
Contou que a sua mãe, depois daquela noite, ficou em choque profundo, passava os dias no seu quarto sem falar com ninguém. Dizia que estava a tentar mudar, a aprender a ser um homem mais responsável. Eu lia, ouvia, mas não respondia. Sabia que as palavras são fáceis e que só se pode acreditar nos atos. Uma semana depois, o meu advogado ligou-me, Dona Leonor. O senhor Antônio concluiu o processo de transferência da vivenda para o seu nome. Os documentos foram enviados para a sua morada. Ao segurar a nova certidão de propriedade em meu nome, não senti um pingo de alegria. Era apenas a confirmação da desintegração de uma família. Guardei-a no cofre, juntamente com o caderno onde anotara as minhas mágoas. Sabia que este seria um novo começo, mas o caminho à minha frente ainda estava cheio de dificuldades. Conseguirei perdoar verdadeiramente? Conseguirá o Rui mudar de facto, e vale a pena dar mais uma oportunidade ao nosso casamento? Eu realmente não tinha a resposta. Caros amigos, confrontada com o arrependimento tardio do marido e o colapso da sua família, a nossa heroína, Leonor, está perante uma escolha difícil: perdoar e começar de novo, ou afastar-se decididamente em busca de uma nova felicidade? E o que fariam no seu lugar? Deixem os vossos comentários para partilhar as vossas ideias. Cada opinião vossa não é apenas uma manifestação de solidariedade para com a heroína, mas também, possivelmente, um conselho valioso para aqueles que se encontram numa encruzilhada da vida. Os dias passados em solidão, no apart-hotel, foram um tempo em que consegui verdadeiramente olhar para mim mesma de fora, independentemente da opinião de quem quer que fosse. Percebi que durante todos estes 7 anos, vivi demasiado para os outros. Tentei ser a esposa perfeita, a nora obediente aos olhos da família do meu marido, a tal ponto que me esqueci do que eu própria queria e precisava. Perdi o sorriso, os meus passatempos, até a autoconfiança inerente a uma mulher de sucesso. Agora, ao sair desta jaula invisível, comecei lentamente a reencontrar-me. Voltei ao trabalho na minha empresa. Inicialmente, planeava trabalhar remotamente, mas o ritmo de trabalho, os novos projetos, as reuniões estratégicas absorveram-me. Percebi que só ao fazer o que amava, ao afirmar o meu valor, é que sentia verdadeiramente que estava viva. Os funcionários da empresa, ao saberem pelos rumores do que tinha acontecido, não só não me viraram as costas, como passaram a tratar-me com um respeito e uma compaixão especiais. Viam em mim não a chefe que passara por um escândalo familiar, mas uma mulher forte que se atreveu a lutar pela verdade. Este apoio silencioso deu-me muita força. No entanto, a minha tranquilidade durou pouco. Uma noite, quando me preparava para sair do escritório, recebi uma chamada de um número desconhecido. É a Leonor? Do outro lado da linha, ouvi uma voz feminina jovem e um pouco tímida. Sim, sou eu. Quem fala? Sou eu, a Filipa. O meu coração apertou-se. Filipa. O nome em que eu tentava não pensar. Por que é que ela me estava a ligar? O que é que quer? Perguntei eu. A minha voz arrefeceu. Eu. Posso encontrar-me consigo? Preciso de lhe dizer uma coisa muito importante. Peço-lhe, por favor, só uns minutos. A sua voz estava cheia de desespero e súplica. Ia recusar. Não a queria ver de novo, não queria ouvir nada relacionado com aquela família, mas algo na sua voz fez-me parar. Não era a voz de uma vencedora, nem insolência. Era medo. Está bem, onde e quando? Respondi eu. Encontramo-nos num pequeno café, não muito movimentado. A Filipa parecia muito diferente do que eu estava habituada a ver, coquete e confiante. Usava um vestido simples, não tinha maquilhagem no rosto, os olhos estavam inchados e vermelhos. Ao ver-me, baixou a cabeça, sem se atrever a olhar-me diretamente. Peço-lhe desculpa. Foi a primeira coisa que ela disse com a voz a tremer. Sei que agora é tarde, mas peço-lhe mesmo desculpa. Eu estive errada. Eu não disse nada, apenas a olhei em silêncio, à espera que continuasse. Foi tudo arranjado pela Dona Amélia. Começou ela. Ela veio ter comigo. Disse que você e o Rui não eram felizes, que mais cedo ou mais tarde se iriam divorciar de qualquer maneira. Ela prometeu que, se eu a ajudasse, ela me arranjaria tudo, faria com que o Rui casasse comigo. Então, a história da gravidez também é mentira, interrompi eu. A Filipa assentiu.
As lágrimas começaram a rolar-lhe pelas bochechas. Sim, mentira. Foi ela que inventou. Disse que com esse pretexto, você não teria outra escolha senão ir-se embora por sua própria iniciativa. Ela ainda me deu um medicamento qualquer. Disse para eu encontrar uma forma de o misturar na comida do Rui, para que ele perdesse o controlo, para que tudo se tornasse verdade. Mas eu não o fiz. Juro, não me atrevi a cometer um pecado tão grande. As suas palavras deixaram-me atônita. Eu sabia que a minha sogra era cruel e traiçoeira, mas não pensava que ela fosse capaz de uma conspiração tão horrível e vil. Ela queria destruir não só a minha reputação, mas também a do seu próprio filho, apenas para atingir o seu objetivo. Então, por que é que me está a contar isto agora? Perguntei eu. Porque tenho medo, disse a Filipa com a voz em pânico. Depois daquela noite, a dona Amélia ligou-me, gritou, ameaçou-me. Disse que fui eu que estraguei tudo. Disse que não me deixaria em paz. Tenho muito medo. Ela não para perante nada. Eu só queria contar toda a verdade, na esperança de que você me pudesse proteger. Ela desatou a chorar, parecendo incrivelmente patética. Eu estava sentada a olhar para a rapariga à minha frente. Na minha alma, uma mistura de sentimentos fervilhava. Devo acreditar nela? Ou é mais um espetáculo, mais uma conspiração por detrás da qual está a minha sogra? Mas ao olhar para os olhos cheios de medo da Filipa, para o seu pânico genuíno, senti que talvez, desta vez, ela estivesse a dizer a verdade. Uma pessoa pode representar, mas um medo tão visceral é impossível de fingir. Suspirei. O meu ódio por ela diminuiu um pouco. Afinal, ela era apenas um peão nas mãos da minha sogra. Está bem, não chore, disse eu com uma voz já mais suave. Tem alguma prova do que acabou de dizer? Mensagens, gravações de áudio, qualquer coisa. A Filipa assentiu apressadamente. Com as mãos a tremer, tirou o telemóvel e mostrou-me a correspondência com a Amélia. Lá estavam as promessas, as incitações e as ameaças depois do plano ter falhado. Tudo era claro e irrefutável. Fotografei tudo silenciosamente com o meu telemóvel. Obrigada, disse eu. Isto é muito importante. Tenha cuidado. Encontre um lugar seguro para que ela não a encontre. Sim, eu percebo. Você já não está zangada comigo? A Filipa levantou para mim os seus olhos cheios de esperança. Eu não sabia o que responder. Zangada? Sim. Mas odiar? Não, sentia apenas um cansaço e uma desilusão infinitos. Vá, disse eu. E a nossa relação? O tempo o dirá. O encontro com a Filipa deixou-me um sabor complexo. A verdade sobre a conspiração da minha sogra revelou-se ainda mais cruel e repugnante do que eu poderia imaginar. Ela não queria apenas expulsar-me de casa. Estava disposta a usar os métodos mais sujos, até a sacrificar a felicidade e a honra do seu próprio filho, apenas para satisfazer o seu egoísmo e a sua sede de poder. Voltei para o meu apartamento com o coração pesado. Sentei-me sozinha na escuridão, e as mensagens da Amélia para a Filipa não me saíam da cabeça. Assim que engravidares, deixa o resto comigo. Não sejas mole, rapariga. Que homem resiste à tentação? Age com mais ousadia, eu dou-te cobertura. Por tua causa, estúpida. Correu tudo mal. Vê lá, não te atrevas a dizer uma palavra a ninguém, senão vais ver. Cada palavra respirava maldade e cálculo, o que me deixava arrepiada. Sempre pensei que por mais que ela me odiasse, por mais que me desprezasse, pelo menos amava o seu filho. Mas não. Enganei-me. Aos seus olhos, o Rui era apenas um instrumento, um peão para a realização dos seus planos. A felicidade dele não lhe interessava. Interessava-lhe apenas ter uma nora obediente e controlável, um herdeiro para continuar a linhagem, e o mais importante, o controlo sobre toda a fortuna que eu tinha ganho. Senti um nó na garganta. Não conseguia acreditar que tinha vivido debaixo do mesmo teto, que tinha chamado de mãe a uma pessoa assim durante 7 anos. Peguei no telemóvel, com a intenção de enviar imediatamente estas provas ao Rui. Queria que ele visse a verdadeira face da mãe que sempre idolatrara e a quem obedecera cegamente. Queria que ele sentisse dor, que se arrependesse. Mas parei. O que ganharia se lhe enviasse isto agora? Acreditaria em mim ou decidiria novamente que eu estava a tentar desavê-los?
Com o seu caráter fraco, provavelmente escolheria novamente acreditar na mãe. Ou, pior ainda, implorar-me-ia para me calar em nome da paz na família. Não, não farei algo tão inútil. Estas provas não são para o Rui, são a minha arma principal, que usarei no momento decisivo. Liguei ao meu advogado, contei-lhe toda a história e enviei-lhe as novas provas. Ele, ao vê-las, também não conseguiu esconder a surpresa. Meu Deus, Dona Leonor, isto já não é um simples conflito familiar. Nas ações da Dona Amélia, há indícios de incitamento à prática de atos ilícitos e difamação. Podemos perfeitamente processá-la. Eu sei, respondi calmamente. Mas não agora. Deixe-as ficar por enquanto. Quero ver do que mais eles são capazes. Nos dias seguintes, voltei à minha vida, tentando não deixar que estes acontecimentos afetassem o meu trabalho e o meu humor. Continuei a ir todos os dias para o escritório, a gerir projetos, a parecer uma diretora forte e decidida. Apenas a Inês e o meu advogado sabiam da tempestade que se agitava na minha alma. Uma semana depois, numa manhã em que eu tinha uma reunião com parceiros, o meu telemóvel não parava de vibrar. Era o número da Inês. A intuição dizia-me que algo de mal tinha acontecido. Pedi desculpa apressadamente e saí para atender. Leonor, vem urgentemente ao hospital. A voz da Inês do outro lado da linha estava em pânico. A mãe. Ela perdeu os sentidos. Levaram-na para os cuidados intensivos. O meu coração deu um salto. Apesar de todo o ódio pelo que ela tinha feito, ao ouvir que lhe acontecera uma desgraça, não pude deixar de me preocupar. Como assim? Perdeu os sentidos? O que aconteceu? Eu própria não sei ao certo. O pai disse que de manhã vieram uns homens estranhos à nossa casa. Apresentaram-se como cobradores de dívidas. Fizeram um escândalo. Disseram que o Rui lhes tinha pedido emprestada uma grande quantia para um negócio, mas que falhou e agora não consegue devolver. A mãe, ao ouvir isto, não aguentou o choque e desmaiou. Uma dívida. O Rui pediu dinheiro emprestado a agiotas. O que se está a passar? Onde está o Rui? Por que é que ele permitiu que eles viessem à casa fazer um escândalo? Perguntei eu. Não sei onde ele está. Tenho-lhe ligado desde manhã, mas ele não atende. Vem ao hospital, o hospital de Cascais. Estamos cá, eu e o pai, disse a Inês e desligou apressadamente. Fiquei paralisada no meio do corredor. Na minha cabeça, tudo estava confuso. Um problema atrás do outro. Os problemas surgiam um após o outro. Que outros segredos terríveis o meu marido me escondia? Cancelei apressadamente a reunião. Saí a correr do escritório e apanhei um táxi para o hospital. Na unidade de cuidados intensivos, numa cama, jazia a Amélia. O seu rosto estava pálido. Tinha uma agulha com soro na mão. Ao lado estavam o Antônio e a Inês com rostos preocupados. Ao ver-me, o Antônio suspirou. Leonor, vieste. Pai, como está a mãe? O que dizem os médicos? Perguntei eu. Os médicos dizem que ela teve um choque psicológico forte, que provocou uma subida brusca da tensão arterial. Felizmente chegaram a tempo, mas terá de ficar em observação, disse o Antônio cansado. E essa dívida, pai? O Rui, eu próprio não sei de nada, abanou a cabeça o Antônio. Ele nunca disse nada sobre os seus negócios. Também estou a tentar ligar-lhe, mas sem sucesso. Aquele canalha fez das suas e desapareceu. Nesse momento saiu um médico dos cuidados intensivos. Familiares da paciente. Sim, somos nós, respondeu apressadamente o Antônio. O médico olhou para nós com uma expressão séria. A paciente está temporariamente fora de perigo, mas o seu estado ainda é muito fraco. O mais importante é o seu estado de espírito. Detetamos nela sinais de depressão grave. A família precisa de ter muito cuidado, evitar quaisquer novos choques. Depressão grave. Ficamos todos imóveis. Afinal, por detrás da máscara de uma mulher despótica e mordaz, escondia-se simplesmente uma mulher com as suas dores e problemas. Talvez todas as intrigas que ela tecera fossem, em parte, causadas por esta doença psicológica. Olhei para a mulher deitada imóvel na cama, e um sentimento estranho surgiu na minha alma. O ódio parecia ter diminuído, e no seu lugar surgiu algo parecido com compaixão. As notícias da hospitalização da minha sogra e do desaparecimento do Rui
juntamente com uma dívida enorme, espalharam-se rapidamente pela família. A depressão da Amélia tornou-se a bomba relógio que expôs todas as feridas ocultas e as tensões invisíveis que ela sentia. Nenhum de nós, nem mesmo o Antônio, jamais o tinha notado. Toda a família do meu marido, os outros filhos e noras, ao ouvirem as notícias, também se apressaram a ir ao hospital. Mas não vieram por preocupação com a saúde da mãe, mas por medo. Tinham medo que a dívida do Rui os afetasse, tinham medo que a sua família, sempre aparentemente rica e respeitável, desmoronasse. Amontoaram-se à volta da cama. Alguém se lamentava. Alguém repreendia. Meu Deus! Como é que o Rui pôde ser tão estúpido? O que vamos fazer agora, se esses cobradores vierem à nossa casa? Como vamos encarar os vizinhos? Ninguém perguntou como se sentia a Amélia. Só se preocupavam com eles mesmos, com a sua reputação. Eu estava num canto do quarto, a observar em silêncio. Esta cena parecia-me absurda. Uma família onde não havia um pingo de amor verdadeiro. O Antônio, após o choque inicial, recuperou a calma de um chefe de família. Pôs fim às lamentações inúteis. Calem-se todos, rugiu ele. Agora não é altura para queixas. A vossa mãe está aqui deitada. O mais importante agora é encontrar o Rui e descobrir o que realmente aconteceu. E a dívida, se for real, resolveremos juntos. Não podemos permitir que se riam de nós. As suas palavras fizeram todos calarem-se. Mas eu sabia que era apenas uma calmaria temporária. Resolver juntos? Quem iria resolver? Eu sabia que, no final, este fardo recairia novamente sobre os meus ombros, porque em toda aquela família, só eu tinha capacidade financeira suficiente. Não disse nada, apenas saí em silêncio, deixando-lhes espaço para o conselho de família. Eu sabia que já não pertencia àquele lugar. Saí para o corredor, encontrei um banco vazio e sentei-me. Peguei no telemóvel, com a intenção de ligar ao advogado e perguntar o que fazer nesta situação, mas depois mudei de ideias. Queria ver por quanto tempo o meu marido perfeito iria fugir às suas responsabilidades. Passaram-se 2 dias. O Rui ainda não tinha aparecido. O seu telemóvel estava desligado. Ninguém conseguia contactá-lo. Os cobradores ligavam e enviavam ameaças todos os dias. Não só ao Antônio, mas a todos os irmãos. O ambiente na família tornou-se extremamente tenso e de pânico. A Amélia, ao recuperar a consciência e ao saber o que o seu filho tinha feito, voltou a cair no desespero. Não dizia nada, apenas ficava deitada na cama a olhar para o teto. Parecia muito desolada. Apesar de quão mal ela me tinha tratado, ao vê-la assim, não pude deixar de sentir compaixão. Naquela noite, quando eu estava a preparar o jantar na cozinha do meu apartamento, a campainha tocou. Olhei para o ecrã do intercomunicador. Era o Rui. Ele parecia ainda pior do que no nosso último encontro. Por fazer a barba, com a roupa amarrotada, com os olhos fundos, cheios de cansaço e desespero. Hesitei, sem saber se devia abrir a porta, mas depois decidi enfrentá-lo. Pela última vez, abri a porta. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Leonor. Ele queria dizer algo, mas calou-se. Entra, disse eu calmamente. Ele entrou em silêncio e deixou-se cair no sofá, agarrando a cabeça com as mãos. Não perguntei nada. Apenas me sentei em silêncio à sua frente e esperei. Depois de um longo tempo, ele levantou a cabeça. Perdi, Leonor. Perdi tudo, disse ele com a voz rouca, e começou a contar. Contou que investiu todas as suas poupanças e até pediu dinheiro emprestado a credores duvidosos para investir num projeto imobiliário que um amigo lhe recomendara. Esperava que o projeto fosse bem-sucedido, que ganhasse muito dinheiro e pudesse estar orgulhosamente ao meu lado, sem mais viver à minha custa. Mas o projeto falhou. O amigo fugiu com o dinheiro. Ele perdeu tudo, ficou com dívidas enormes. Não se atreveu a voltar para casa. Não se atreveu a encarar a família. Não se atreveu a encarar-me. Escondeu-se todos estes dias, vivendo com medo e desespero. Sei que não tenho o direito de te olhar nos olhos, disse ele. As lágrimas escorriam pelo seu rosto exausto. Enganei-te. Magoei-te. Não mereço perdão. Vim hoje não para te implorar que voltes. Vim apenas para te dar isto. Com as mãos a tremer, tirou do bolso do casaco uns papéis assinados. É o pedido de divórcio. Concordo com todas as tuas condições.
a vivenda, os bens. É tudo teu. Não preciso de nada. Peço-te apenas uma coisa. Cuida dos meus pais. Eles são velhos, não têm culpa. Olhei para o pedido de divórcio na mesa, depois para o homem à minha frente. Por um momento quase cedi, mas depois lembrei-me de tudo o que ele e a sua família me tinham feito. Este pedido de desculpas tardio, este arrependimento, era genuíno. Ou era mais um espetáculo, a última cena para despertar a minha pena. O pedido de divórcio estava em cima da mesa de vidro. As linhas e a assinatura do Rui pareciam cravar-se no meu cérebro. Eu esperara por este dia, preparara-me para ele. Mas quando chegou, não senti o alívio que esperava. Olhei para o Rui, sentado à minha frente. No seu rosto, já não havia cálculo, nem falsidade. Apenas o cansaço e o vazio de um homem derrotado. Cuidar dos teus pais, repetia as suas palavras com um sorriso amargo. Por que é que eu deveria fazer isso? Eles são teus pais. Alguma vez me consideraram como uma filha, ou viram em mim apenas um instrumento, uma mina de ouro a ser explorada. O Rui baixou a cabeça, incapaz de contra-argumentar. Oisai, oisai. Eles estiveram errados, sussurrou ele. Mas eles também são vítimas da sua própria ganância e orgulho. A mãe, ela está muito doente, e o pai já é velho. Eu não tenho coragem de voltar para casa. Só posso contar contigo. Contar comigo. Ri-me. Um riso cheio de amargura e raiva. És engraçado, Rui. Quando tinhas tudo, como é que tu e a tua família me trataram? Humilharam-me, conspiraram para me prejudicar, para me tirar tudo. E agora que perdeste tudo, que a tua família está à beira do colapso, vens aqui, falas de moral e pedes compaixão. Quem é que tu pensas que eu sou? Uma santa ou uma tola sem amor próprio? Cada palavra minha era como uma facada no seu coração. Ele estava sentado, imóvel, com o rosto pálido. Não conseguia proferir uma única palavra. Não te vou ajudar e não vou ajudar a tua família, disse eu com firmeza, com uma voz gélida. Este é o preço que tem de pagar pelo que fizeram. Dizes que tens dívidas. São problemas teus. Dizes que a tua mãe está doente. Ela tem outros filhos para cuidar dela. Já não tenho nenhuma obrigação para convosco. Eu percebi, murmurou o Rui. Levantou-se, cambaleando como um bêbado. Então assina. Liberta-nos a ambos. Ele apontou para o pedido de divórcio. Peguei na caneta. A minha mão não tremeu, mas no momento em que ia assinar, parei. Um pensamento passou-me pela cabeça. Não posso acabar tudo assim tão simplesmente. Se assinar, estarei livre. E eles? Eles pagarão apenas com dinheiro, com a reputação. Mas as feridas da alma, a dor que me causaram, isso não tem compensação. Eu queria que eles sentissem, que eles percebessem o que é ser manipulado, ser encurralado, tal como eles fizeram comigo. Pousei a caneta. Não vou assinar, disse eu. O Rui ficou imóvel. Por quê? Tu querias o divórcio. Sim, eu quero o divórcio, respondi eu. Mas não agora, e não assim. Olhei-o diretamente nos olhos, com um olhar que ele nunca antes me vira. Um olhar frio, aguçado, autoritário. A partir de agora, tudo será segundo as minhas regras. Queres o divórcio? Está bem, mas primeiro vais fazer uma coisa para mim. O quê? Perguntou o Rui, incrédulo. Vai à casa e diz aos teus pais, diz a toda a tua família, que eu concordei em ajudar-vos a resolver o problema da dívida, disse eu com um sorriso enigmático. O Rui ficou completamente confuso. Tu estás a falar a sério? Concordas em ajudar? Sim, assenti eu, mas com uma condição. Todos os membros da tua família, desde os teus pais até os teus irmãos e cunhadas, têm de vir ter comigo. Eles têm de vir aqui pessoalmente, fazer-me uma vénia, pedir desculpa e pedir ajuda. Se o fizerem, eu pensarei no assunto. Se não, esquece este pedido. Nunca o assinarei. E tu ficarás para sempre meu marido nos documentos. Para sempre carregarás comigo o estigma de um casal falido e endividado. Veremos se consegues começar uma vida nova. As minhas palavras foram como um balde de água fria para o Rui. Ele olhou para mim. O seu olhar estava cheio de surpresa e medo. Percebeu que a ovelhinha ingênua que eu fora se transformara numa loba. Ele já não era o dono da situação. Agora a decisão estava inteiramente nas minhas mãos.
Ele não tinha outra escolha senão obedecer. Está bem, está bem. Eu falo com eles. Balbuciou ele e virou-se apressadamente para sair, como se fugisse do meu novo eu. A porta fechou-se, fiquei sozinha na enorme sala. Não sabia se tinha agido bem, mas sabia que não os podia deixar escapar tão facilmente. Queria que eles pagassem pelo seu orgulho. Queria que eles se curvassem perante aquela que um dia desprezaram e humilharam. O meu espetáculo ainda não tinha terminado. Tinha apenas entrado num novo ato. Um ato em que a encenadora seria eu. O espetáculo que eu montei funcionou mais depressa do que eu esperava. Apenas 2 dias depois, à tarde, a campainha do meu apartamento tocou. No ecrã do intercomunicador, vi uma cena que provavelmente não esquecerei até ao fim dos meus dias. Toda a família do meu marido, em peso, estava à minha porta. O Antônio, a Amélia, os outros 2 filhos com as esposas, a filha mais nova e o próprio Rui. Estavam ali, sem a sua habitual arrogância e altivez. Nos seus rostos lia-se o embaraço, a vergonha e até o medo. Fi-los esperar um bom bocado, para que sentissem o que é esperar em desespero. Depois, abri a porta lentamente. Queriam alguma coisa? Perguntei com indiferença, embora na minha alma rugisse uma tempestade. O primeiro a falar foi o Antônio. Deu um passo à frente e fez uma vénia. Leonor, viemos pedir-te perdão. Depois, um a um, desde a Amélia, que outrora me via como uma inimiga, até aos irmãos e suas mulheres, que outrora a apoiavam, todos se curvaram e proferiram palavras de desculpa. Palavras que lhes custaram a sair, soavam constrangidas, mas eram desculpas sinceras, porque eles sabiam que agora eu era a sua única esperança. Não disse nada. Apenas fiquei ali de pé, em silêncio, a olhá-los. Queria que eles se lembrassem deste momento. O momento em que tiveram de se humilhar perante aquela que consideravam inferior. Finalmente falei: está bem, entrem. Virei-me e entrei. Eles seguiram-me em silêncio, como um grupo de criminosos à espera da sentença. Convidei-os a sentarem-se no sofá, e eu sentei-me na poltrona em frente, assumindo a posição da anfitriã, daquela que decide. Tu prometeste ajudar a nossa família? Foi o Rui o primeiro a quebrar o silêncio. A sua voz estava cheia de esperança. Sim, eu prometi, respondi eu. E vou cumprir a minha palavra. A tua dívida, eu pagá-la-ei. Um suspiro de alívio percorreu a sala, mas eu levantei a mão, indicando que era cedo demais para se alegrarem. No entanto, a minha voz tornou-se mais firme. A minha ajuda não é gratuita. Tenho as minhas condições. Que condições, minha filha? Disse apressadamente o Antônio. Desde que nos ajudes a superar isto. Concordamos com tudo. Ótimo. Sorri um sorriso frio. As minhas condições são muito simples. Primeiro, a vivenda em Cascais fica comigo. É minha propriedade, e isso não se discute. Segundo, todo o resto do nosso patrimônio conjunto, meu e do Rui, incluindo os carros, as ações, as poupanças, usarei para pagar a dívida dele. Depois de paga, se sobrar alguma coisa, não ficarei com um cêntimo. Consideraremos isso como uma compensação pelos meus danos morais. Terceiro, e o mais importante, parei e olhei nos olhos de cada um deles. Depois de tudo resolvido, eu e o Rui divorciar-nos-emos, e a partir desse momento, não haverá qualquer relação entre mim e a vossa família. Não tenho o direito de me incomodar. Faremos de conta que nunca nos conhecemos. As minhas condições foram como marteladas nas suas cabeças. Ficaram imóveis. Pensaram que eu pediria dinheiro, que dividiria os bens. Mas não. Eu queria uma ruptura completa. Era mais doloroso do que perder dinheiro. Era uma humilhação, uma negação total da sua existência. Leonor, começou o Rui, mas eu interrompi-o. Estas são as minhas condições. Sim ou não? Se concordarem, amanhã transfiro o dinheiro. Se não, por favor, saiam. E o pedido de divórcio, assino-o imediatamente. E tratem da dívida vocês mesmos. Coloquei-os numa situação sem saída. De um lado, a minha liberdade e a sua ruína. Do outro, uma dependência temporária e a salvação financeira. Eles trocaram olhares. Os seus olhares estavam cheios de dúvidas torturantes. Finalmente, a decisão foi tomada pelo Antônio. Está bem, concordamos, disse ele com amargura. No dia seguinte, cumpri a minha palavra.
Usei parte do nosso patrimônio conjunto para pagar integralmente a dívida do Rui. Tudo foi resolvido. A família deles evitou a falência, mas perderam algo mais valioso: o seu orgulho. De acordo com o combinado, um mês depois, eu e o Rui divorciamo-nos oficialmente. Naquele dia, no tribunal, estávamos apenas nós os dois, sem família, sem amigos. O processo foi rápido e silencioso. Ao segurar a certidão de divórcio, não senti alegria nem tristeza. Apenas uma estranha paz de espírito. Eu estava verdadeiramente livre. Ao sair do tribunal, o Rui esperava minha entrada. Obrigado, disse ele com a voz rouca. E desculpa. Não respondi nada, apenas assenti e afastei-me. Não olhei para trás. O passado ficara para trás. À minha frente, esperava-me uma nova vida. Caros amigos, e assim, após um longo e tortuoso caminho, a história da nossa heroína, Leonor, chegou a um final algo inesperado. Ela não escolheu uma vingança ruidosa, mas uma forma mais sutil, forçando aqueles que lhe causaram mal a experimentarem eles mesmos a humilhação e a pagarem pelos seus erros. Esta história ensinou-nos muitas lições valiosas sobre o nosso próprio valor, sobre a força da independência e do perdão. Se esta história tocou os vossos corações, não hesitem em subscrever o canal e clicar no sininho, para que possamos continuar a partilhar convosco histórias significativas e profundas. O vosso apoio é o maior incentivo para nós espalharmos o bem neste mundo. A minha vida após o divórcio foi surpreendentemente tranquila. Já não havia recepções sociais falsas, críticas mordazes, pressão, a necessidade de agradar a alguém. Dediquei a maior parte do tempo a mim mesma e à reorganização do meu negócio. Vendi aquela vivenda, a qual estavam associadas demasiadas más recordações. Comprei uma penthouse mais pequena, mas mais acolhedora, com um jardim no terraço, cheio de sol e de vento. Esta era a minha verdadeira casa. Decidi também não mais gerir diretamente a minha antiga empresa. Entreguei a gestão a uma equipe de profissionais em quem confiava e fiquei apenas como consultora. Queria uma vida mais leve, mais livre. Comecei a viajar para lugares com que sonhava há muito tempo, mas que não tive oportunidade de visitar. Aprendi novas habilidades, aprendi a tocar piano, a pintar, a fazer arranjos florais. Voltei a encontrar alegria nas coisas mais simples. Por vezes, chegavam-me notícias da família do Rui através de conhecidos em comum. Depois de eu ter pago a dívida deles, não faliram. Mas o preço que tiveram de pagar foi mais alto. Perderam toda a reputação nos meios empresariais. Ninguém mais queria ter negócios com uma família com tantos escândalos. O negócio deles estava em declínio. O Rui, após o divórcio, tentou recomeçar, mas a sombra do passado era demasiado grande. Não conseguia encontrar um bom emprego. E nenhuma mulher queria envolver-se com ele. Vivia uma vida solitária e isolada. A sua mãe, a Amélia, após o forte abalo, enfraquecia a cada dia que passava. Deixou de ser mordaz e despótica, tornou-se silenciosa e introvertida. Talvez, no final da sua vida, tenha tomado consciência dos seus erros. Eu ouvia estas notícias sem qualquer emoção. Todas as mágoas terminaram no dia em que saí do tribunal. Se eles viveriam bem ou não, já não era da minha conta. Numa noite, quando estava sentada no jardim do terraço a ler um livro, o telemóvel tocou. Era a Inês. Leonor, estás livre? Posso ir visitar-te? A sua voz era tão vibrante como antes. Claro, vem! Sorri eu. Pouco tempo depois, a Inês chegou. Trouxe um cesto de fruta e um sorriso radiante. Tinha amadurecido e estava ainda mais bonita. Cunhadinha, pareces 10 anos mais nova, brincou ela. Chama-me apenas Leonor. Já não sou tua cunhada, ri-me eu. Sentámo-nos, bebemos chá e conversamos sobre trivialidades. A Inês contou que, depois de tudo o que aconteceu, decidiu viver sozinha. Não conseguia mais estar numa família tão opressiva e calculista. Começou a construir a sua própria carreira e já alcançara os primeiros sucessos. Aprendi muito contigo, disse ela com sinceridade nos olhos. Ensinaste-me que uma mulher deve sempre amar-se e valorizar-se a si mesma. E eu agradeço-te, respondi eu. Se não fosse o teu aviso naquele dia, talvez eu não tivesse o que tenho hoje. Olhámo-nos e sorrimos. Entre nós, já não havia a relação de cunhadas,
mas sim uma amizade verdadeira, sentimentos de irmãs. Antes de sair, a Inês entregou-me um convite. Na próxima semana é o meu noivado. Quero muito que venhas. Claro que vou. Peguei no convite. Com certeza que irei. Ao ver a Inês desaparecer pela porta, senti um calor na alma. Afinal, no final, não só me encontrei a mim mesma, como também ganhei uma boa irmã. A vida, por vezes, é surpreendente. Leva-nos uma coisa, mas dá-nos algo mais valioso. Voltei ao meu livro. A brisa suave da noite trouxe o aroma a jasmim. Fechei os olhos, desfrutando desta preciosa tranquilidade. O passado fora uma lição, o presente, um presente. E o futuro, eu sabia. Seria uma viagem cheia de esperança. Uma viagem que eu escreveria sozinha, sem depender de ninguém. Eu renascera verdadeiramente. Caros amigos, chegamos ao fim de uma longa história. Uma história que talvez vos tenha provocado suspiros, indignação e lágrimas de compaixão. O percurso da Leonor, de esposa e nora submissa e paciente à mulher forte, dona do seu destino, não é apenas um conto de entretenimento. Para mim, é um reflexo profundo da vida, daqueles cantos escuros das relações familiares nos quais, em nome da palavra sacrifício, por vezes nos deixamos encurralar. A maior e mais dolorosa lição que esta história nos ensina é talvez a lição sobre os limites da bondade e do silêncio. A Leonor viveu 7 anos em sacrifício silencioso. Acreditava que se desse o suficiente, se cedesse em nome da paz na família, um dia a sua sinceridade seria valorizada. Este é um pensamento muito comum, especialmente entre as mulheres da nossa mentalidade, que desde a infância são ensinadas a sacrificar-se, e que uma má paz é melhor do que uma boa guerra. Mas a história da Leonor mostra-nos que a paciência ilimitada é o terreno mais fértil para o egoísmo e a ganância dos outros. Quando a vossa entrega é vista como um dado adquirido, quando o vosso silêncio é considerado fraqueza, a vossa bondade torna-se despropositada, deixa de ser uma virtude e torna-se um instrumento de exploração, humilhação. Nunca permitam que ninguém, nem mesmo os mais próximos, transforme a vossa bondade numa obrigação que não precisa de ser retribuída com respeito. Outra lição profunda é a importância de ouvir a intuição e de notar os sinais de alarme. O casamento da Leonor não ruiu de um dia para o outro. As fendas nele surgiram há muito tempo, desde as críticas infundadas da sogra, ao facto de o marido escolher o lado da mãe em vez de defender a esposa, aos fluxos financeiros inexplicáveis. Mas por amor, fé e desejo de preservar a família, a Leonor preferia não ver. Justificava-os. Enganava-se a si mesma de que tudo se resolveria. A vida envia-nos sempre sinais, avisos silenciosos. Pode ser uma palavra desrespeitosa, um ato insensível ou um sentimento inexplicável de ansiedade. Nunca negligenciem isto. Aprendam a confiar na vossa intuição, porque é a voz mais profunda que vos protege da dor. A independência, especialmente a financeira, é a armadura mais fiável para uma mulher. A Leonor conseguiu resistir e retaliar com tanta força em grande parte porque tinha a sua própria carreira, a sua independência econômica. Imaginem se ela fosse apenas uma dona de casa, totalmente dependente do marido, teria tido a coragem de trocar os copos, contratar um advogado e começar uma nova vida? Muito provavelmente não. Dar no casamento é necessário, mas perder a independência é um erro fatal. Quem quer que sejam, por mais que amem o marido e os filhos, nunca abandonem o trabalho. Não renunciem à oportunidade de ganhar dinheiro e de decidir o vosso próprio destino, porque quando a tempestade chegar, será a única boia de salvação em que poderão confiar. E talvez a lição mais humana que todos podemos tirar é a lição sobre a força da mudança e a capacidade de renascer. Encurralada, a Leonor não se quebrou nem se vingou cegamente. Transformou a dor em força e a raiva num plano cuidadosamente elaborado. Ela não só obteve justiça para si mesma, como também forçou os culpados a enfrentarem as consequências dos seus atos. O que se semeia, colhe-se. Isto não é satisfação maliciosa com a vingança, mas o funcionamento inevitável da lei do karma. O que é ainda mais valioso, após a vitória, a Leonor não ficou presa ao passado. Escolheu seguir em frente, encontrar-se a si mesma. Viver uma vida mais significativa. Isto mostra-nos que, independentemente das feridas profundas que tenham sofrido,
Por mais sombrio que tenha sido o passado, tem sempre a escolha de escolher um futuro brilhante. A queda, por vezes, não é o fim, mas uma oportunidade de construir tudo de novo, de forma mais forte e fiável. Não tenham medo da mudança. Não tenham medo de começar de novo. Porque depois de cada chuva vem o sol. E depois de cada queda, tornamo-nos mais fortes. Finalmente, a história que vivemos juntos foi criada com um propósito educativo, para difundir ideias positivas e lições valiosas da experiência da vida familiar. É um lembrete de que cada um de nós, especialmente as mulheres, deve sempre amar-se e valorizar-se. A paciência é necessária, mas o respeito próprio é mais importante. Sejam uma boa esposa, mas também uma mulher com caráter. Conheçam os vossos limites e quando devem levantar a voz. A vossa vida está nas vossas mãos. Não entreguem esse direito a mais ninguém. Como autor desta história, confesso que vivi todas as emoções juntamente com a heroína enquanto escrevia cada linha. Esta história não é apenas fruto da imaginação, mas a quintessência de muitas confissões, de muitos destinos que tive a oportunidade de ouvir e ver na vida. Pessoalmente, acredito que a submissão da Leonor na fase inicial não é uma manifestação de fraqueza, mas sim de um amor e uma esperança demasiado grandes. Ela esperava que a sua sinceridade conseguisse derreter o gelo nos corações. É uma qualidade digna, mas também uma fraqueza fatal num ambiente tóxico. O momento em que a Leonor decidiu trocar os copos. Para mim, não é um ato de vingança cruel. É um grito silencioso. O último ato de autodefesa de uma pessoa encurralada. É o símbolo do despertar, da consciência de que é a altura de deixar de ser vítima e de se tornar dona do seu destino. Gosto especialmente do papel dos aliados, como a cunhada Inês ou o sogro silencioso. Isto mostra que, mesmo no ambiente mais sombrio, há sempre raios de bondade e decência. A questão é se temos a lucidez para os notar e a coragem para nos agarrarmos a eles. Ao longo de toda a história, quis sublinhar precisamente a transformação. A transformação de uma esposa emocionalmente dependente para uma mulher independente e autossuficiente. A Leonor ganhava muito dinheiro, mas, no início, este não lhe trazia felicidade, e até se tornou um instrumento de exploração. Só quando aprendeu a usar as suas capacidades financeiras como uma arma de autodefesa é que o dinheiro adquiriu verdadeiramente o seu valor. É uma lição cara. Na minha opinião, o final da história não é apenas uma vitória, é uma libertação. A libertação de um casamento tóxico, de pessoas gananciosas e, o mais importante, a libertação das correntes com que ela própria se acorrentou durante 7 anos. O perdão que ela, talvez, tenha dado ao marido no final não é um regresso, mas um deixar ir, para que a sua própria alma encontrasse a paz. E essa é a maior vitória. Em conclusão, acredito que em cada mulher se esconde uma força enorme. Essa força pode ser reprimida pelas preocupações do dia a dia, pelos estereótipos sociais ou pelo seu próprio sacrifício silencioso. Mas basta surgir um catalisador suficientemente forte. Basta que elas tomem consciência do seu valor, e essa força irromperá, capaz de queimar qualquer injustiça e de iluminar o caminho para a verdadeira felicidade. Se a história da Leonor tocou algum canto do vosso coração, se vos fez pensar na vossa vida ou na vida das mulheres à vossa volta, por favor, não hesitem em expressar a vossa solidariedade. Cliquem no botão gosto para enviar palavras de apoio às mulheres que continuam a lutar todos os dias. Partilhem esta história, pois talvez ela se torne um aviso ou uma fonte de inspiração para alguém que mais precisa. E o mais importante, queremos muito ouvir as vossas opiniões. Que lição da história da Leonor vos marcou mais e teriam agido da mesma forma no seu lugar? Deixem os vossos comentários abaixo. E se é a primeira vez que estão no nosso canal, subscrevam e cliquem no sininho, para juntos criarmos uma comunidade onde histórias significativas são ouvidas, partilhadas e divulgadas.